primeiro passo que eu costumo dizer é você ter um produto vendedor. Um produto vendedor. O que é esse produto vendedor? É você, quando o cliente, você coloca lá no seu Instagram, por exemplo, aquele produto, a pessoa bate o olho e pensa, meu Deus, eu quero isso aí para o meu aniversário. Eu quero isso aí para minha festa. E você atrai o cliente com aquilo que ele vê, né? Então, o que ele vê é importante. Por quê? Porque é onde ele vai ser atraído. Ele vai ser chamado para aquilo que ele vê. Então, ele bate, a primeira coisa que ele vê é a estética daquilo que você faz. Então, se você não tem um produto onde ele vai bater o olho e ele vai falar, meu Deus, eu quero isso para mim, fica muito difícil. Por quê? Porque tem várias pessoas aí fazendo coisas, né? Fazendo doces, fazendo bolos. Então, ele tem que bater o olho em você, ver o seu produto e querer. Então, para isso, tem que ser lá um produto que chama a atenção do cliente, né? Por exemplo, a gente está falando aqui de bolo. Tem que ser um bolo que vá atrair realmente, que vai causar desejo no cliente, né? Onde ele vai ver ali um diferencial. E a partir daquilo ali é que ele vai entrar em contato com você para saber maiores informações sobre aquilo que ele viu, né? Então, a primeira coisa que o cliente faz é bater o olho lá na sua vitrine, né? Que hoje em dia é um Instagram e a gente precisa estar, né? Nós confeiteiras, a gente precisa estar da forma correta para que o cliente sinta vontade de encomendar um bolo seu, né? Porque muitas vezes ele foi indicado aí por uma outra pessoa, alguém aí conhecido seu que indicou, e ele quer saber mais sobre o seu trabalho. Então ele vai pesquisar sobre você. E se você não tem lá um produto, quando ele bate o olho lá no seu Instagram, que é a sua vitrine, e não encontra nada que chame a atenção dele, ele vai procurar outra coisa, ele vai procurar outra confeiteira que está fazendo aquilo que você não está fazendo. Ter um produto vendedor que vende por si só é muito importante, né? Ele se vende sozinho, só de bater o olho, o cliente já quer. E com isso, obviamente, ter a qualidade também, porque depois que ele vai encomendar o bolo seu, ele não pode se frustrar a hora que ele vai comer o seu bolo. Primeira coisa, ter a qualidade dos produtos que você utiliza, ter bons ingredientes naquilo que você faz, ter um diferencial no sabor do seu bolo, para você sair daquilo que todo mundo está fazendo e ele ver que você é diferenciada, que você é autoridade, né? Que você sabe fazer sabores de bolo que ele não encontra em qualquer lugar por aí. Porque senão ele vai realmente pesquisar preço e não em busca aí do diferencial. E com isso, quando ele acaba sendo atraído pelo que ele vê e depois ele consome, gosta do seu produto, você vai gerar autoridade para ele e, consequentemente, ele vai te indicar para muito mais pessoas. E aí a sua rede de clientes vai aumentando, boca a boca vai funcionando. Né? E quanto mais o boca a boca vai funcionando, mais as pessoas vão em busca do quê? De procurar lá na sua vitrine o seu trabalho. Porque hoje em dia as pessoas querem ver, não basta só a gente falar. As pessoas querem ver aquilo que você está fazendo. Então, o teu Instagram, que é a sua vitrine, tem que estar ativo, tem que estar com produtos. É a mesma coisa de você entrar numa confeitaria onde não tem doces na vitrine. Onde você entra lá na confeitaria, tem um bolinho aqui, outro ali, você olha, tá uma coisa meio passada já e não dá nem vontade de comer. Ah, obviamente, você não vai querer comer nessa confeitaria. Se você entra numa confeitaria onde a vitrine está cheia de doces, onde tem lá bolos de vários jeitos, né? Que tem a fatia lá do bolo e dá aquela vontade de comer o bolo, aí sim, né? Você vai querer sentar nessa confeitaria, vai querer comer, vai querer provar. É a mesma coisa o nosso Instagram. A mesma coisa a nossa vitrine, principalmente nós confeiteiras que trabalhamos da nossa casa, muitas vezes. Então, é importante você pensar nessas coisas. Né? E às vezes as pessoas têm essa dificuldade, não sabem como mexer no Instagram, tem um pouco esse bloqueio das redes sociais, mas são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia. Só a gente buscar aí o conhecimento correto e é o que a gente vai falar um pouquinho mais aqui. Que é o nosso segundo passo, que é você divulgar o seu produto corretamente, né? Porque não é divulgar também de qualquer jeito. Então, existem estratégias de divulgação do seu produto. E uma delas, que eu falei, é na sua rede social. Principalmente, hoje em dia, eu acho que a rede social é o que mais vai dar conta aí de espalhar o seu
trabalho para muito mais pessoas, desde que você faça lá o que precisa ser feito dia após dia corretamente. O Instagram, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui, que é a sua vitrine, ele vende sem precisar vender muitas vezes. Então, hoje em dia a gente pode colocar, dependendo do que a gente faz lá no nosso Instagram, a gente consegue vender sem precisar forçar, né, nada, sem precisar ficar batendo de porta em porta. É um mito isso hoje em dia, achar que a gente ainda precisa estar lá, né, sofrendo muitas vezes para divulgar o nosso produto. E não, com as estratégias certas, a gente consegue divulgar corretamente e fazer o cliente gostar do nosso produto, ser atraído pelo nosso produto e, consequentemente, isso vai se espalhando. E o mais legal de tudo é que o Instagram é de graça. A gente não precisa pagar para divulgar. Então, você vai lá, coloca suas fotos no Instagram, que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer divulgar, é colocar as nossas fotos. E uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa em divulgação, é para quem que a gente quer vender. Por que eu falo isso? A gente tem que escolher um público-alvo para atingir. Porque se você não tem um público definido, você vai querer abraçar o mundo aí e vai querer vender para todo mundo. E quem quer vender para todo mundo, não vende para ninguém. Então, se você quer vender, por exemplo, para um público que vai ver a experiência que você leva com o seu produto, que vai ver a qualidade que o seu produto oferece, você vai ter que fazer uma estratégia correta para isso. Né? Você não vai poder colocar qualquer foto lá no Instagram. Você não vai poder colocar lá uma legenda escrito lá de qualquer jeito, ou mesmo nem colocar legenda no seu Instagram. Então, a gente tem que pensar qual é o público-alvo que a gente quer atingir para que você tenha sempre encomendas. Não adianta a gente querer vender para aquela pessoa que só está preocupada com preço. Se a gente está competindo com preço, né, a gente vai ficar aí realmente pagando para trabalhar. Então, a gente tem que buscar sempre o cliente que enxerga na gente o valor do nosso produto, o valor daquilo que a gente faz, para você conseguir aí realmente atrair os clientes certos. E existem estratégias, por exemplo, como campanhas que a gente pode fazer dentro do nosso negócio em todas as datas comemorativas. Então, você consegue vender o ano inteiro, todo dia, conforme aí o seu produto. É só ter estratégias, fazer campanhas, né? Então, a gente tem as datas comemorativas e tem um monte de data comemorativa para que a gente consiga fazer as campanhas, que são as campanhas de divulgação e de venda, para alavancar ainda mais as suas vendas. Então, a gente precisa estar pensando nessas coisas quando a gente pensa em divulgar o nosso produto. Então, não basta só você colocar uma foto, você precisa pensar em tudo que envolve por trás disso. Mostrar lá nos seus stories, por exemplo, se a gente está falando aqui de Instagram, mostrar os bastidores da sua vitrine, sua loja, que é qual é o ingrediente que você está utilizando. Você está utilizando lá manteiga ou margarina? Se você está utilizando margarina, você vai atrair um público que não quer qualidade. Se você está utilizando manteiga, você vai atrair um público que está mais preocupado com aquilo que ele vai comer. São essas coisas aí que a gente tem que pensar quando a gente vai divulgar o nosso trabalho, quando a gente pensa em atrair e fidelizar clientes.